Olá, shalom, bom fim de semana para vocês. Aqui já é começo da semana. Já, né? Domingo é o primeiro dia, ai, que bom. Que linda paisagem atrás de você, sua casa aí, cheia de árvores. Eu estou no, Hã? eu tô no Carmelo, eu estou no Monte Carmelo, Ah, e o que vocês estão vendo aqui em volta é essa natureza maravilhosa. que bênção. Mas você não está trabalhando hoje, aí no Monte Carmelo? Ou sua casa é aí? Adoraria estar trabalhando, mas eu estou esperando por vocês. Falou bem, gostei de ver. Estou esperando por vocês. Nós vamos estar aí em breve, em nome de Jesus, eu creio, né? E aí, Sérgio, Estou aguardando. vamos começar aqui essa entrevista, né? Você é um dos nossos melhores guias, a gente conhece o seu trabalho, a gente vê a sua seriedade, né? Às vezes sério até demais, né, Sérgio? Em cooperação. Não é. Não? Mas é bom trabalhar assim, né? Escuta, vamos começar lá. A gente tem a curiosidade de saber quando você foi morar em Israel e por que você foi morar aí? Sempre que me perguntam quanto tempo eu já moro em Israel, eu tenho já que pensar muito. Eu moro em Israel desde 73, Uau! isso quer dizer mais de 45. Eu vivo em Israel mais do que vivi no Brasil. Eu vim para Israel com 16 anos. E o porquê... nós em casa fomos educados desde muito pequenos de que um dia voltaríamos para Israel. O que é voltaríamos? Meus pais não nasceram e não viveram em Israel, meus avós, logicamente, mas esse sonho acompanhava todas as gerações, todas as vidas de judeus ao longo de todos os anos. Lá em casa deu certo e cada um, quando chegou na idade que podia dar esse passo, simplesmente começamos a emigrar para Israel. Primeiro o meu irmão mais velho, depois o meu segundo irmão e no fim eu também. E meus pais também, quando viram que era sério, resolveram passar para Israel. É uma curiosidade minha, o nosso guia Israel, a semana passada, me disse também que os pais foram os últimos a decidirem. Qual o motivo disso? Eu não entendo, porque eles educam os filhos que um dia voltarão a Israel, mas são os últimos a tomarem a decisão. Os filhos vêm para Israel aos 18 anos, quando eles ainda não têm nem um ciclo de sociedade, e nem uma profissão, e nem tudo que nós entramos através dos anos. Para um menino de 16 anos resolver vir para cá, é quase uma aventura, mas é uma aventura. Eu não escolhi ir morar nem no Canadá e nem nos Estados Unidos. A minha resolução foi a partir da educação que nós tivemos, de que se a gente vai imigrar, se a gente vai deixar o Brasil, será para Israel. Entendi. É diferente do brasileiro que quer ir para a América sempre, né? Estados Unidos. Você serviu o exército aí? Você foi para aí, então você tinha 18 anos, é isso? 16, servi o exército 3 anos. Vamos dizer que quando a gente diz 3 anos, e para vocês isso parece ser muito tempo, quando nós terminamos o serviço obrigatório, nós continuamos a servir mais ou menos 1 mês por ano até os 45 anos. Então, você pode colocar mais 2 anos de serviço militar. Quer dizer, geralmente o jovem aqui em Israel, o cidadão israelense, ele dá para o país cerca de 5 anos da vida adulta dele.
adulto, a partir dos 18 anos ainda não é exatamente adulto, mas uma grande parte da vida nós nos sentimos obrigados. Não, desculpa, a palavra obrigados não é exata. É uma sensação de... Não, como é que eu consigo trocar a palavra obrigação? É quase um direito que você tem de servir, de devolver e defender a sua pátria, que infelizmente na nossa região necessita dessa defesa frequentemente. É verdade, é verdade. E por que você escolheu ser guia? Eu, quando eu vim para Israel, eu fui para um kibbutz. Eu vivi num kibbutz 22 anos, trabalhei na agricultura, propriamente na pecuária. E além do sonho de vir para Israel, o meu segundo sonho era trabalhar na terra de Israel. Ok? Então, eu diria que essa foi a minha primeira profissão, meu primeiro desejo em Israel. Não era somente viver dentro de uma cidade, mas viver de uma forma especial, como quem conhece o kibbutz sabe do que eu estou falando. São aldeias cooperativas que vivem de uma forma muito especial. Então, quando eu vim para Israel, eu fiquei 22 anos no kibbutz, trabalhei na agricultura, depois eu trabalhei em paisagismo durante muitos anos, por isso que eu continuo a me encantar com o verde aqui em volta. E só aos 45 anos é que eu entendi que não somente trabalhar com a pecuária e com a natureza me interessam, eu senti uma necessidade muito grande de vir em contato, de conhecer pessoas, e eu acho que eu senti que isso seria uma forma de ser uma espécie de embaixador de Israel, partindo da minha facilidade, do meu domínio no português. Eu senti que seria uma ótima forma de mostrar para as pessoas que vêm para Israel, através da minha visão, através da minha forma de ver o país. Que maravilha! E qual o lugar aí em Israel que você mais gosta? Essa pergunta foi comprada. Você sabe que é a Galileia. Eu moro na Galileia. O norte de Israel sempre me encantou, tanto pelas paisagens, e hoje eu entendo que tem algo bem mais profundo. Quem já esteve em Israel entende que toda a parte da história que acontece na Galileia, ela é encantadora. Se a gente fala, principalmente no aspecto que eu trabalho, que é o cristianismo, eu diria que a Galileia é o berço do cristianismo. E quanto que eu comecei a entrar dentro desse mundo, cada vez ele me encanta mais. E você viver dentro desse palco, viver dentro dessa atmosfera da religião, da peregrinação na Galileia, viver lá e também trabalhar lá, quem me acompanha, quem eu acompanho nos grupos, vê como eu me encanto com cada aspecto da natureza e das árvores e de tudo que acontece nessa região. Logicamente, sou apaixonado por Jerusalém, mas para viver numa calma muito grande, a Galileia, eu acredito que será o meu porto seguro. Que ótimo, que ótimo.
O que você não gosta de Israel? Um instantinho, está passando um supersônico aqui. Eu ouvi. Mas tudo bem, é só treino, não se preocupem não. Que bom. Vocês já saíram da quarentena, já dá para fazer treinamento, né? Nós saímos da quarentena, vamos dizer assim, 90% do país já está funcionando, exceto o turismo. O turismo interno já começou os hotéis, por exemplo, já se abriram e grande parte dos sítios históricos e as reservas naturais já estão abertas, mas ainda, por exemplo, a máscara e toda a questão de distanciamento social, tudo isso continua a ser cumprido, mais, menos, como a gente sabe, seres humanos são seres sociáveis, eles gostam de se encontrar. A gente fugiu da pergunta, o que você menos gosta em Israel? Uau! O que eu menos gosto de Israel, mas é lógico, a resposta é óbvia, corona. Não, tirando o corona. Tem a corona. O que é que eu não gosto em Israel? Os meus amigos israelenses, eles sempre dizem que eu não sou muito objetivo, que eu gosto demais de Israel, ok? O israelense e eu também, nós sabemos criticar também o que nós achamos que não está certo. Eu não sou a favor de dizer Israel é tudo maravilhoso e tudo que a gente faz é justo e tudo que a gente faz tem um motivo. O que eu não gosto de Israel? Eu não gosto da política em Israel. O que mais que eu não gosto em Israel? Foi difícil. Essa pergunta você não dá para colar, não. Você tinha que me dizer para me preparar. Não me sobe a cabeça realmente, Regiane. Bom, tudo bem. A política você não gosta. Aqui nós estamos aprendendo a gostar da política. Agora, nós temos, você sabe, muitos problemas sociais aqui no Brasil, então essa pergunta para nós é fácil de responder. Para vocês que são muito patriotas e estão numa nação abençoada, eu realmente vejo que é difícil, né? Qual a parte bíblica que você mais gosta? Você sempre está levando os grupos para ver tantos lugares bíblicos. Qual é a parte bíblica, então, que você mais gosta? Lugar bíblico, né? Vamos dizer assim, se eu falo do Velho Testamento, eu acho que nós podemos ver mais sobre o Velho Testamento em Jerusalém. Ok? A gente... tudo é muito palpável. Se são as muralhas, e se é os restos do templo, de tudo que é muito palpável, é muito visível. Então, Jerusalém é sem dúvida o lugar para você se encontrar da melhor forma com o começo do povo de Israel na terra de Israel. Se a gente passa para o Mar da Galileia e tudo em volta, todos os acontecimentos, pontual. Novo Testamento para você, Essa parte seria do Novo Testamento, né? Se você já comentou. Sim. Uhum. E das festas bíblicas, né? Páscoa, Pentecostes e Sukkot, qual você conhecia mais? Ele está voltando do treinamento, o avião. Qual foi a pergunta? Não, fortes emoções nessa entrevista.
das festas bíblicas, as 3 festas bíblicas, qual que você mais gosta, que você mais aproveita, qual que é? Eu diria que Tabernáculos é a... Eu me ligo muito com os costumes judaicos que são ligados à terra. E na festa de Tabernáculos a gente está falando também de todos os aspectos como é que se diz, de agradecimento a Deus pelo que Ele nos dá nessa festa. Então, essa que você mais... A outra... Alô? Isso. Oi, estou te ouvindo. Essa é a festa que você mais... Eu estou ouvindo agora. Então, a festa de Tabernáculo. Nos últimos anos, quando eu comecei a acompanhar os grupos cristãos, os grupos evangélicos, eu diria que conheci um novo aspecto da festa de Tabernáculos, ok? Toda a marcha de tabernáculos e todo esse encontro entre aqueles que apoiam, aqueles que recebem Israel, que para mim não é algo muito óbvio, é um encontro muito interessante, ok? Que nem todos os israelenses entendem essa admiração, esse recebimento de Israel como nação, de Israel como país, e esse encontro que geralmente acontece em tabernáculos com o mundo e Israel, eu acho que deu um upgrade para a forma como eu vejo essa festa hoje. Uma curiosidade, nós conhecemos a festa como isso que você falou, o agradecimento, tudo que envolve agradecer a Deus, né? Temos louvores, isso daí. Agora, para o judeu, como que é comemorada essa festa? Para o judeu. Quem já esteve em Jerusalém conhece, prestou atenção que em todas as casas constroem uma espécie de uma cabana, algo que não é fixo, é uma cabana, como é que se diz? Que se coloca geralmente na varanda ou no terreno da casa, e essa cabana ela vem nos lembrar os 40 anos de peregrinação do caminho para a Terra Santa, mas também essas cabanas eram usadas para o armazenamento dos frutos da colheita, e dessa forma os judeus convidavam todos aqueles que passavam para verem como eles foram abençoados esse ano por Deus, através da fartura, através da colheita. Certo. Mas então, vocês formam a cabana e o que acontece durante os 7 dias? Durante os 7 dias, vamos dizer assim, os mais tradicionais, eles vão dormir durante os 7 dias nessa cabana. Os menos tradicionais costumam fazer pelo menos uma refeição dentro dessa cabana e mostrar que eles se lembram desse costume. E os menos tradicionais visitam e fazem somente a primeira noite da festa de tabernáculos, numa ceia especial. Entendi. Dormir na cabana, eu não sabia que eles dormiam, não.
Se você passar nos bairros religiosos e olhar dentro, você vai ver os colchões, principalmente, vamos dizer assim, as crianças, para isso é uma festa muito grande, sair do cotidiano e viver esse camping dentro das cabanas, mas é parte do costume dos ortodoxos. Que beleza, tá. Agora nós vamos falar um pouquinho do cristianismo e eu queria saber de você por que existem aí dois locais falando da sepultura de Jesus. Essa é uma pergunta difícil, a resposta ainda é mais complicada. Existem dois lugares onde se acredita que foram os lugares da sepultura de Jesus. Um se chama conhecido como o Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro está dentro de uma igreja das mais antigas de Israel, uma igreja bizantina. Essa é uma tradição, eu diria, da era bizantina. A gente está falando do quarto século, e essa tradição continua ao longo da história, até que surge, vamos dizer assim, a igreja protestante, a igreja evangélica, que começa a questionar a veracidade desse lugar. Junto com o questionamento, começam também a pesquisar e a procurar e a se basear não somente na lembrança, na história e na arqueologia, começam também através, vamos dizer assim, do novo entendimento arqueológico, começam a procurar algo que seja mais adequado a tudo que se sabe através dos evangelhos sobre o lugar da sepultura. Nessa procura surge um lugar onde encontram um túmulo que é adequado para a ideia daquela época, e mais do que isso, encontram uma série de itens que são citados nos evangelhos como sendo um campo de um homem rico. Estou falando de José da Arimateia. E encontram nesse lugar não somente uma tumba, mas encontram lá também um lugar onde se pisavam tudo aquilo que, vamos dizer assim, um homem rico naquela época teria dentro das posses dele. E geralmente naquela época a sepultura era feita, a sepultura de uma pessoa rica era feita dentro do seu campo, dentro de uma gruta. Encontram a gruta, encontram mais uma cisterna e um lugar onde se pisavam as uvas para o vinho, e encontram, fora isso, ainda encontram junto ao lugar que se chama o Jardim da Tumba Vazia, eles encontram também um monte alto, uma elevação que eu diria assim que é propícia para a forma como crucificavam na época. A crucificação tinha a função de amedrontar os judeus para com qualquer tipo de revolta, com qualquer tipo de tentativa de libertação dos romanos, e eles queriam que quanto mais pessoas vissem qual era o castigo que seria dado a quem saísse contra o Império Romano. E, de repente, encontram essa elevação fora das muralhas
de Jerusalém. Nessa elevação existe uma formação geológica que lembra um pouco uma caveira, um Gólgota, e juntando todos esses itens, vamos dizer assim, a igreja evangélica chega a uma conclusão de que esse lugar tem mais lógica do que a Igreja do Santo Sepulcro. Agora, para finalizar, esses dois lugares são interessantíssimos e eles são muito diferentes na sensação, no que o lugar consegue transmitir para as pessoas. Se a Igreja do Santo Sepulcro é uma igreja antiga, uma igreja pesada, é uma igreja que as pessoas entram dentro de uma atmosfera muito pesada, eu diria uma atmosfera de morte, uma atmosfera de sepultura. Enquanto que o Jardim da Tumba Vazia, eu acho que ele vê algo completamente diferente. Ele fala não da sepultura, ele fala da ressurreição. E quando você fala de ressurreição, você já não tem que estar nessa atmosfera de luto e de sofrimento. Então, o que nós temos lá no Jardim da Tumba Vazia é um jardim maravilhoso, com muita paz e muita esperança, muita fé. Eu sempre digo que o Jardim da Tumba Vazia é um oásis dentro de Jerusalém. É verdade. As pessoas que querem sair um pouco de toda aquela bagunça da cidade velha, todo aquele movimento do mercado, e de repente saem, e aquele jardim, de repente, recebe as pessoas e dá oportunidade a elas de um momento de muita paz, de muita luz, de muita fé. Bom. Hoje em dia é comum que tantos católicos me pedem para visitarem o Jardim da Tumba, e hoje em dia também alguns evangélicos pedem para conhecerem também o lugar histórico que é o Jardim o Santo Sepulcro. É a questão da curiosidade, eu creio, né? Mas se curiosidade, sim. Se os estudos apontam para outro lugar, por que não o Santo Sepulcro seria o lugar? Por que não? A primeira evidência que falta no começo da procura de outra opção é o fato de o Santo Sepulcro estar dentro das muralhas de Jerusalém. Os judeus não costumam sepultar dentro das muralhas. A sepultura sempre era feita além das muralhas, fora das muralhas da cidade, e isso é um dos motivos que talvez trazem o começo da procura de outra possibilidade. Entendi. Com a sua experiência com os grupos, né? Qual o fato de algum grupo assim que te marcou? Você deve ter história para uma enciclopédia, eu imagino, né? Cada grupo é um novo tempo. As pessoas... eu acho que o que me marca mais são pessoas e, vamos dizer assim, grupo é algo muito diverso. Na minha carreira de quase uma dezena e meia de anos, talvez uma das peregrinas que me marcou
foi uma senhora cega. Uau! Que veio e eu adotei ela dentro do grupo porque eu senti que eu tinha que usar todos os sentidos para fazer ela sentir tudo aquilo que nós podemos através dos olhos. Eu tentava explicar, eu tentava passar para ela se eram as paisagens, e se era o mar da Galileia, e se eram as pessoas que estavam andando em volta de nós. E tudo isso foi algo que me marcou muito nessa viagem. Meu Deus, ela não enxergava nada, nada? Nada. Também muito bonito que ela veio sem nenhum acompanhamento da família, mas o grupo todo ciceroneou ela, adotou ela. Ela era uma pessoa encantadora que as pessoas simplesmente procuravam. Ela conseguia, mesmo sem ver, ela conseguia se emocionar, não menos do que todos aqueles que estavam presenciando através dos olhos aquilo que estávamos vendo. Meu Deus, que impacto, hein? E conta aqui para nós, o que é mais difícil na sua profissão? Oi? É ficar sem turista. Regiane. Sempre as pessoas me perguntam como é que eu consigo guiar 40 pessoas, 50 pessoas. Portanto... eu geralmente digo que 50 pessoas é mais simples do que 2. Nas caravanas existe uma interação muito grande entre as pessoas, ok? As pessoas não somente estão ligadas com o guia, mas com todos aqueles que vieram procurar o mesmo que eles. E isso, vamos dizer assim, liberta um pouco o guia. Então, a dificuldade, realmente, eu acho que quanto menos pessoas, é mais difícil para mim guiar. Eu gosto de grupos grandes, tem uma variedade muito grande de ideias e de pensamentos e é muito interessante esse encontro semanal quase que eu tenho com todas essas pessoas. Quantos idiomas você fala? Muito poucos. Hebraico, eu guio somente em hebraico e português. Eu não guio nem em espanhol, que é muito comum que os guias que falam espanhol guiem em português. Eu me sinto seguro dentro da língua portuguesa. Eu acho que é a forma que eu consigo passar para os meus grupos da melhor forma aquilo que eu sinto. Entendi. O que você sentiu nesse período da pandemia? Eu quero dizer assim, eu creio que todo mundo, quando entrou na pandemia, fez uma reflexão, né? E eu queria entender da sua parte o que você sentiu nesse período da pandemia. Uau! Muita coisa, Regiane. Muita coisa. Precisar, quando eu quiser, eles sempre estarão lá para mim. De repente vem a pandemia que diz,
eles não estão sempre lá. Você, às vezes, tem que se conter. Eu senti isso muito com os meus pais. Eu acho que, durante a pandemia, que o Ministério da Saúde não escute o que eu vou dizer agora. Eu visitei meus pais mais do que antes. Meu pai, aqui em Israel, tiveram leis que quase proibiram o encontro de idosos, ok? Com as outras pessoas. E meu pai me telefonou e disse: Sérgio, quando é que você vem me visitar? Quando meu pai me disse isso, eu disse: agora, pai? Ele disse: Depois, aí eu ouvi mamãe dizendo: que você está convidando ele com todas essas doenças em volta? Eu disse: papai, diz para ela para entrar no quarto, depois da visita ela saia. Logicamente que ela estava lá também na sala, porque essas pessoas, na verdade, são o que nós temos de mais importante na vida, e para eles essa época, essa pandemia foi um trauma muito grande. Acho que no mundo inteiro, e eu queria te falar que algo que impactou aqui no meio das reportagens foi a Record mostrar um neto que optou por ficar junto com o pai todo o período da pandemia, com o avô, todo o período da pandemia. E eu sou sincera em falar que eu fiquei emocionada, porque minha mãe mora a uma quadra daqui. A Rayane nasceu no dia 24 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro foi anunciado o primeiro caso no Brasil. E minha mãe teve que passar por uma cirurgia de retirada de um rim, por causa de um tumor, no dia 12 de março. E aí o médico a proibiu de visitar a neta, a única neta por enquanto. E isso trouxe para ela também um desconforto muito grande, a alma dela ficou muito entristecida, a gente não podia visitá-la. Mas depois de algum tempo, uns 45 dias, ela já estava entrando numa depressão e nós a convencemos de vir visitar a neta e aquilo alegrou e confortou o coração dela. Então, a parte sentimental, a gente vê, a psicológica, ela tem um peso muito forte, talvez maior do que o físico, né? De se preocupar com o físico foi alimentar a sua alma e o seu psicológico, e isso deu uma força para ela continuar. Mas essa reportagem da Record aqui no Brasil, e depois viralizou nos grupos de WhatsApp, e eu fiquei emocionada, até publiquei nas minhas redes sociais que um povo que ama a família, que ama o país, chamado Israel. Os israelenses são assim, e a gente acho que se apaixona muito por vocês nessa questão. A gente vê a importância da família e a importância da sua nação, né? E o brasileiro tem que mudar a maneira de pensar e de viver, né? E começar a resgatar esses valores, né? Então, muito legal você ter citado esse caso aí. Agora, a pandemia, ela nos tolhiu de tudo, né? De tudo, absolutamente tudo. Mas eu acho que foi um momento de todo mundo olhar também para dentro de si, reavaliar os seus valores, né? E voltar mais fortalecido, eu creio, né? Porque foi um desafio muito grande. Eu tenho acompanhado as notícias de Israel. Eu sei que vocês estão com 300 e bem poucas mortes, 310, alguma coisa assim. E eu queria atribuir isso a... Eu queria que você falasse um pouco dos hospitais, do setor médico de Israel.
Oi, Sérgio. Ei, olá. Nós estamos ficando craques nessas redes sociais, essas lives, viu? O telefone esquentou e está avisando que eu estou falando demais. Tá, estamos no final, pode falar. Para quem lida o tempo todo com tecnologia de Getsemane, de 2000 anos atrás, de repente ter que lidar com Instagram, só você que ia conseguir me puxar para isso, Regiane. Ótimo, ótimo. Assim também foi com Israel semana passada, mas eu também não entendia nada disso e a gente entrou nisso. Só me fala um pouquinho da estrutura médica aí em Israel. Você me perguntou o que eu tenho para criticar em Israel, ok? Eu procurei, não me lembrei. Nós já há alguns anos criticamos a saúde pública de Israel, apesar de que eu, Sérgio, sempre usei a saúde pública de Israel e já tive necessidades e sempre foi o suficiente. Eu acho que Israel, como sendo um país tecnológico, um país, vamos dizer assim, rico, entre aspas, a saúde pública tinha que estar mais preparada para essa pandemia. Mas, vamos dizer assim, nada no mundo nos preparou para essa pandemia. É verdade. Ok? Israel, simplesmente, o fato da gente estar acostumado a agir em momentos de emergência, como em todas as guerras, tudo que a gente passou, conseguimos rapidamente nos ajustar e nos preparar para atender. Vamos dizer assim, na pandemia, eu acredito que Israel funcionou de uma forma... É ótimo, você está melhor agora. Eu tenho que encerrar, queria que você se despedisse do grupo, porque eu tenho que salvar esse vídeo, se eu esgotar o tempo eu não consigo salvar, tá bom? Ok. Desculpem todos os problemas tecnológicos da minha parte. Não tem problema. Sinceramente, a forma de me despedir vai ser com Leitraot. Leitraot é uma forma de você dizer espero lhe encontrar em breve. Todos aqueles que pretendem, que já me conhecem, aqueles que não me conhecem, vai ser um prazer lhes ver, lhes mostrar Israel da forma como eu gostaria de mostrar. Ótimo. Eu quero...